Beleza, está gravando. Olá, boa tarde então para todas e todos. Muito bem-vindos aqui no nosso evento, no Terceiro Diálogos, o PPU. Eu sou a professora Beatriz Fleury Silva, sou professora aqui do PPU da UEM, né, de Maringá. Eu já me apresentei ontem, né, na nossa abertura, mas foi indicado que a gente fizesse uma rápida apresentação, né, então eu participo do programa desde 2017, e participo do LAPA, né, que é o nosso Laboratório de Pesquisa em Habitação e Assentamentos Humanos, junto com o professor Ricardo Dias Silva, e tem também como colaboradores o professor Jorge Daniel, da UEL, e o professor Maurício Azuma também. O nosso laboratório existe desde 2011, e realiza pesquisas na área de patrimônio histórico em madeira, tecnologia em madeira, que são as duas áreas do professor Ricardo, e comigo a gente faz pesquisas na área de política habitacional e impactos no território, também sobre política urbana e a incisão, né, nos territórios, aí, a partir de processos participativos. Bom, então a gente estamos com todos os apresentadores, podemos dar início à nossa sessão 3, né? Nós temos aqui 3 trabalhos na primeira parte, né? Que é a Amanda, Yara e Érica, que vão apresentar. Interessante que são 3 níveis de pesquisa, aqui temos iniciação científica, mestrado e doutorado. Depois nós vamos ter um pequeno intervalo, das 2h40 às 3h, e voltamos para outro bloco de apresentações, que é a Lorena, o Manuel e o João Guilherme com o Gabriel. E ao final, a gente vai realizar então o debate, tá bom? Deixa eu ver se não esqueci de mais nada, a gravação já está acontecendo, né? Espero que não tenha nenhum problema, a gente pretende então depois inserir no nosso canal no YouTube, né, para ficar bem publicizado diálogos. E eu queria chamar, então, primeiramente, a Amanda, que vai apresentar o seu trabalho, a relação entre os elementos do ambiente urbano e o bem-estar da população idosa de Londrina, Paraná, que está sendo orientado pela professora Milena Kanashiro. Lembrando que todos os apresentadores têm 10 minutos para apresentar, tá bom? Então, Amanda, beleza, pode ficar à vontade. Ok. Só gostaria depois de uma confirmação se está aparecendo certinho. Conseguem ver a minha apresentação? Sim, tá ok. Vou só voltar aqui. Beleza? Posso começar? Então, boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu estou desenvolvendo no meu mestrado, sobre os elementos do ambiente urbano e o bem-estar da população idosa, a partir de um estudo empírico, que vem sendo orientado pela professora Milena Kanashiro, da UEL. E eu acho que é interessante que pontuar a fase onde a pesquisa se encontra, que é ainda no fechamento da revisão de literatura e de consolidação do método, então ainda não tem muito material produzido, mas eu acho que é interessante mostrar um pouco do processo e dos horizontes que essa pesquisa pretende alcançar. Então, bom, a ideia da pesquisa surgiu das alterações que estão acontecendo com a estrutura demográfica brasileira, com a inversão, né, da pirâmide etária. Então, nos últimos anos, vem apontando um número crescente de idosos, o que indica novas dinâmicas sociais acontecendo. Então, vem a necessidade de se explorar essa realidade, de se preparar e pensar o mundo como um olhar voltado para a população idosa. Então, tem essa demanda de novos estudos para entender as preocupações e as necessidades dessa população, e pensar não só na área da saúde física e de patologias, né, onde os estudos com foco nessa população já estão bem consolidados no meio acadêmico há algum tempinho, mas começar a incorporar novos estudos que pensem em estratégias para uma vida independente e de qualidade. Então, começar a pensar sobre aspectos subjetivos também, né, na saúde mental, na qualidade de vida e no bem-estar cotidiano. E daí, pensando sobre esse bem-estar, pesquisando um pouquinho mais sobre o que vem sendo discutido, surge um segmento do bem-estar que aborda sobre a relação onde a pessoa vive e o seu bem-estar, sobre o meio onde ela convive, cria relações, tem experiência, enfim, a noção de que o ambiente urbano se relaciona com o sentimento de bem-estar, mas ainda são poucos estudos que investigam a fundo essa relação. Então, a ideia da pesquisa é começar a refletir sobre isso, sobre o que do ambiente urbano afeta a sensação de bem-estar de um lugar.
e se isso vem do espaço físico ou de elementos subjetivos, se vem das percepções sensoriais ou do conforto, se eles atuam da mesma forma, com o mesmo impacto ou significância numa pessoa. Então, a pesquisa é norteada pela pergunta: quais são os elementos do ambiente urbano que têm mais influência no bem-estar de uma pessoa idosa? E, bom, a partir disso, o objetivo geral da pesquisa é reconhecer quais elementos de um ambiente urbano influenciam na percepção do bem-estar de um indivíduo e descobrir se há uma hierarquia de influências nessa relação. E os objetivos específicos são categorizar os fatores urbanos que afetam o bem-estar de uma pessoa, interpretar o olhar da pessoa idosa para a cidade e os seus espaços de convivência, identificar os sentimentos gerados pelo meio urbano, tanto positivos quanto negativos. Então, entrando um pouco no processo de revisão bibliográfica, eu trouxe um esqueminha aqui para falar sobre as etapas da minha revisão, o que eu acho que é muito importante, né, trazer para um evento como o Diálogos, onde inicialmente eu só sabia o tema que eu queria pesquisar, ainda não tinha uma lacuna bem definida, e eu fui buscar vários termos relacionados ao assunto do bem-estar e da cidade e sobre pessoas idosas. Então, em algumas fontes de pesquisa, tanto na literatura cinza quanto na literatura branca. E depois de fazer essa busca inicial, então, eu fui mapeando algumas falhas no estado da arte desse tema, então eu fui começando a refinar as palavras de busca para encontrar publicações mais direcionadas à lacuna que eu estava canalizando. E essa primeira etapa também foi muito importante para poder perceber que muitos estudos que abordam sobre o bem-estar, eles estão publicados na área da saúde. Então, eu acrescentei outras bases de pesquisas específicas dessa área de conhecimento para ver se eu conseguia achar mais publicações. Chegando, então, nas palavras-chave de buscas direcionadas para a minha pesquisa. Então, a primeira coisa que eu fiz, a partir do refinamento do tema, né, e definição das palavras de buscas, que foram bem-estar, bem-estar subjetivo, afeto e envelhecimento saudável, eu voltei lá nas fontes e bases de dados para pesquisar novamente, e a partir disso, então, eu fui selecionando os textos que retornavam dessas buscas e fazendo um processo de filtragem em cima deles, que foi lendo o título e o resumo dessas publicações, excluindo aqueles resultados que não tinham a ver com o objetivo da pesquisa. Então, depois de fazer essa filtragem, foi feita uma organização e fichamento dos textos, e depois a leitura e análise desses materiais compondo uma matriz de conhecimento. Então, nessa minha matriz de conhecimento, num primeiro momento, para o fichamento dos textos, foi categorizado o assunto principal, o título, a referência, o ano que foi publicado, onde foi publicado, os autores, quais são as palavras-chave, o país onde foi escrito, e se utilizou algum estudo de caso. E daí, a partir das leituras, depois dos textos, eu fui identificando e catalogando também qual o objetivo, a lacuna, o método, os resultados, as conclusões, se tinham algumas observações, citações que eu achei interessante, daí já fui identificando a página de onde eu ia tirando essas citações, e se ficou alguma dúvida que poderiam gerar novas buscas e se tinham referências importantes para conhecer. Bom, agora entrando um pouquinho na metodologia, ela vai seguir a estratégia do estudo de caso de um bairro residencial de Londrina, que tem uma população idosa representativa, e a população amostral vai ser de pessoas idosas e adultos mais velhos, considerando, então, acima dos 50 anos. E considerando o objetivo da pesquisa, né, de entender se tem uma relação de hierarquia entre os elementos que compõem o ambiente urbano na sensação de bem-estar percebida por um indivíduo, o método escolhido foi o método trade-off, que também é conhecido como preferência declarada. Então, essa tática de pesquisa funciona fazendo com que a pessoa que está sendo pesquisada atribua valores a algo a partir da sua percepção, gerando uma relação de preferência entre os elementos apresentados a ela, porque cada uma vai ter um valor atribuído de forma inconsciente. Então, tem várias formas de se extrair essa informação de preferência declarada do usuário, podendo ser por entrevista, questionário, mas no caso da minha pesquisa, considerando a minha população foco, a ferramenta utilizada vai ser um jogo de cartas que já foi aplicada similarmente em pesquisa de arquitetura, bastante na área de habitação de interesse social e de APO. E esse método funciona assim. Primeiro, você extrai da literatura a parte conceitual do tema que você quer abordar, identificando categorias e elementos que fazem parte dessa categoria. Então, por exemplo, para identificar os elementos que compõem o ambiente urbano, a gente tem, por exemplo, a categoria de mobiliário urbano, com os elementos dentro dessa categoria de bancos, lixeiras, algum elemento estético como esculturas.
Outra categoria, por exemplo, seria a categoria de vegetação. Então, tem lá os elementos de árvores grandes, flores coloridas, presença de grama, ou ainda outra categoria de percepções sensitivas. Então, os elementos que vão compor essa categoria seriam, sei lá, cheiros agradáveis, paisagens bonitas, sons agradáveis. Então, as categorias vão ser como se fosse o naipe do baralho e os elementos como se fossem as cartas daquele naipe. Então, com isso vai ser elaborado um joguinho mesmo, cada naipe vai ter uma cor e uma identificação, e cada elemento vai ser identificado com o título dele e alguma figura bem simples de alguma coisa que represente ele. Então, a ideia é deixar bem lúdico e atrativo, né, de fácil compreensão para a população que vai ser estudada. E, por fim, depois de prontos os cards, vai ser montado o protocolo de aplicação e feita a tabela de anotação dos scores dados pelas pessoas que vão jogar. E a aplicação é assim: a gente coloca na frente do indivíduo algumas opções de cartas e pede para ele escolher a que ele acha que gera mais sensação de bem-estar. E ele vai escolher uma das cartas de forma rápida, sem muita delonga, o jogo é bem bate-volta. Então, essa carta ela é separada e a rodada é feita novamente com outras cartas. E daí ele escolhe novamente a carta que ele acha que tem mais significância em relação à sensação de bem-estar percebida por ele. Enfim, daí essas rodadas vão acontecer algumas vezes. Tem todo um processo de aplicação para que as cartas escolhidas sejam repetidas com as outras cartas escolhidas. Cada categoria é jogada com a própria categoria e com outras categorias. Enfim, daí no final a gente consegue saber a hierarquia de influência de cada um dos elementos na sensação de bem-estar daquela pessoa por um valor que vai sendo atribuído para cada carta, cada rodada, de uma forma inconsciente. Então, como eu falei, a pesquisa ainda não chegou na fase de aplicação do método, então ainda não tenho resultados para apresentar, mas os próximos passos são a finalização das leituras, a elaboração, definição do protocolo e aplicação do instrumento de coleta de dados, e análise dos dados e discussão dos resultados. E, bom, já estou chegando ao final da apresentação, aqui está só algumas referências que eu trouxe já exploradas na revisão de literatura, e que estão compondo, né, a fundamentação teórica do estudo. Então, aqui tem referências sobre o tema do bem-estar, do envelhecimento saudável, sobre o método de aplicação, e é isso, obrigada. Acho que pelo meu cronômetro aqui estou bem em cima do tempo, né? Obrigada, Amanda. Nossa, foi bem no tempo mesmo. Na verdade, eu anotei 2:06 quando você começou a falar, então você tinha até um minutinho aí de sobra. Orientada na né? Foi ótimo, não, obrigada, a gente vai debater ao final, então eu gostaria de agradecer a sua apresentação e apresentar já a próxima, né, que é a Yara Bortolotto, que é doutoranda aqui do nosso programa, PPU da UEM. Ela vai apresentar o trabalho, o planejamento territorial a partir dos eixos regionais de desenvolvimento norte e oeste do Paraná, sob orientação da professora doutora Fabiola Castelo de Souza Cordovil. Então, Yara, se tem seus 10 minutos, fica à vontade e a gente vai dando sequência. Tá bom. Boa tarde, deixa eu compartilhar aqui a minha. Só porque eu preciso usar, tá dando abençoado. Vocês estão vendo? Tá entrando, peraí. Tá no processo. Tá. Pronto, agora sim. Deixa eu só fazer um teste antes de eu começar, só um segundo. Tá passando? Tá, passou um. Ah, não, tá. Eu só passei um mesmo, era só isso que eu queria saber. Então fica à vontade, Yara. Só um pouquinho que eu vou deixar meu cronômetro aqui, porque... Aí, pronto, já estou preparada, vou começar, tá bom, Bia? Tá bom, Yara. Boa tarde, eu sou a doutoranda Yara Bortolotto. Eu vou apresentar o trabalho para vocês intitulado Planejamento Territorial a partir dos eixos regionais e de desenvolvimento norte e oeste do Paraná. Eu tenho como outras autoras a Karen Solek e a professora doutora Fabiola Cordovil. Esse trabalho se insere, então, na linha de pesquisa 2, aqui do programa da PPU em UEL, e também dentro do grupo de pesquisa em arquitetura e urbanismo da UEM e do projeto de pesquisa Raízes da Metropolização no eixo Maringá e Londrina, contemplado por meio de chamada universal do CNPq.
Eu vou começar a falar com vocês que esses dois eixos, na verdade, o eixo norte e o eixo oeste, eles se inserem dentro do momento que eu vou falar para vocês, ou de explicar, do período da ditadura militar, que é de 64 a 85, que aqui no estado do Paraná vai marcar esse processo de transformação da base econômica, a institucionalização do planejamento territorial do Paraná, como também passa por momentos de modernização, diversificação agrícola, incentivos à industrialização, que vão definir a organização desse território. E com isso, outro ponto de destaque, que a partir da consolidação do Sistema Estadual de Planejamento nos anos 70, ampliou-se então a criação de órgãos estaduais e a formulação dos planos territoriais de abrangência estadual, regional e urbano, que se alinharam às diretrizes do primeiro e do segundo PND. E aqui, como vocês podem observar, eu só trouxe para nível de curiosidade a capa do primeiro PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado na época do presidente Médici, e o segundo PND, na época do Geisel. Esse trabalho tem, então, como tema principal, né, o planejamento territorial no Paraná, cujo objetivo, então, é desenvolver análise dos desdobramentos no eixo norte e oeste. O grupo de pesquisa em arquitetura e urbanismo tem outros alunos de mestrado e doutorado trabalhando em diversas áreas, mas eu estou apresentando aqui os desdobramentos, então, nesses dois eixos, cuja metodologia tem caráter qualitativo, baseia-se na pesquisa bibliográfica e documental, que visa ou tem como contribuição principal a historiografia do planejamento territorial no Paraná. Essa pesquisa documental, então, tem como método de coleta de dados análise documental, que parte, então, dos documentos oficiais, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para subsidiar essa pesquisa dos dois eixos. A nível estadual, o referencial teórico para as nossas pesquisas é a PDU-PR, que é a Política de Desenvolvimento Urbano, elaborada pela UFPR, em convênio com a Sudesul e demais órgãos do governo federal. E essa política, ela propõe 3 alternativas de desenvolvimento para o Estado. O governo do Estado se apropria, não, mas ele adota uma dessas alternativas. Eu vou falar mais à frente essas questões, ou qual é essa alternativa de desenvolvimento, mas eu já vou dar um spoiler, que é sobre a questão dos eixos de desenvolvimento, ou os eixos de centralidade, na qual o eixo norte e o eixo oeste são contemplados. O PROEI, que é o Projeto Técnico Econômico dos Eixos Industriais do Paraná, elaborado pelo IPARDES em 75, ele utiliza essa solução que foi adotada, então, pelo governo do estado do Paraná para fazer esse estudo a partir de eixos industriais, apresentando, então, a vocação das indústrias dentro de cada um desses eixos e as possíveis áreas de expansão industrial. O PRI, que é o Plano Regionais Industriais Leste, Norte e Oeste do Paraná, elaborado pela UFPR, também em 75, é uma continuação do PROEI, e aqui ele vai apresentar esses 3 eixos industriais, colocando, então, as necessidades, as entidades, os órgãos, e ponderando quais são os prazos. Os documentos, ou os referenciais teóricos do governo federal, como citado no outro slide, primeiro e segundo PND, e o Programa Cidade de Porte Médio. Eu só trouxe aqui ilustrativamente aqui o que eu chamo de capa e contracapa, que ali onde vocês observam a contracapa é o começo desse Programa Cidade de Porte Médio. Então, é um rascunho onde os autores estão discutindo ainda. E esse onde está escrito capa é o documento aqui para a região norte do Paraná. Bom, lembra que eu falei que eu ia trazer a discussão? Essa primeira imagem à esquerda é a imagem do sistema tripolar da PDU-PR. O que a PDU-PR propôs, então, essa política, né? Alternativas para o equilíbrio dos centros urbanos mais dinâmico, e ela propõe, lembra que eu falei, 3 alternativas de desenvolvimento? Então, era a polinuclear, a binuclear e o sistema tripolar. A imagem que vocês estão observando é o sistema tripolar, que é a partir dele que será conduzida uma série de ações pelo governo do estado do Paraná. Então, se vocês observam destacado, tem o eixo norte, as bolinhas referem às principais cidades desse eixo, aqui Maringá, Apucarana e Londrina, no eixo norte, e no eixo oeste,
Preste atenção nas cidades que eu vou falar: Cascavel, Toledo e Guaíra. Esse mapa ao lado são os estudos, é um dos mapas do estudo do PROEI, que vai utilizar, então, esse sistema tripolar da PDU, que é essa proposta desses eixos industriais. Aqui eu tenho o eixo norte e aqui eu tenho o eixo oeste. Então, como desdobramento, né, desse grupo, o eixo norte, o estudo que se debruça no eixo norte, ou eixo Londrina-Maringá, como foi, ou passou a ser conhecido a partir de 1977, com a Metronor, que é a metrópole linear norte do Paraná, que é esse eixo, nessa imagem que vocês estão vendo aqui à direita, que vai de Biporã, Londrina, passa por Apucarana, Maringá e Jandaia do Sul, fica, então, no Baricentro, que eles chamam Baricentro, que é esse azulzinho aqui, no norte do estado do Paraná, e corta, as cidades são cortadas, então, pela BR-376, que é a rodovia do café, e a 369, que é a rodovia dos cereais. Somado, então, além do entendimento desse estudo sobre a Metronor, da produção do projeto Metronor, que teve vigência de 77 a 89. Lembra que eu falei para vocês que o eixo inicial era Cascavel, Toledo e Guaíra? Então, com a construção, a implementação da usina hidrelétrica de Itaipu na década de 70, a cidade de Guaíra, ela não é que ela foi deixada de lado, Foz acaba se destacando e esse eixo, ao invés de ir nessa direção, acaba se deslocando aqui por conta da própria hidrelétrica. Essa imagem que vocês estão vendo aqui à esquerda é a Itaipu, e aqui é uma imagem do PRI, que trata, então, dos 3 eixos, e aqui o anel principal de industrialização, que são as rodovias que cortam o estado do Paraná, tanto as BRs quanto a PR, que se relacionam ao primeiro e ao segundo PND, em questão de polo agroindustrial, em questão dos corredores de exportação. Já me direcionando ao fim, eu só queria que vocês entendessem o seguinte, que a partir de 1977, as ações de planejamento do governo do estado se alinharam, então, às estratégias de desenvolvimento territorial, conectadas, né, ao segundo PND e ao CPM-BIRD, que previam a desconcentração econômica em direção às cidades de porte médio. Eu só queria fazer uma ressalva, que em especial no norte do Paraná, o CPM-BIRD se destaca, e nós temos 2 cidades que foram entendidas como porte médio, Londrina, Maringá, e no eixo oeste, a cidade de Cascavel. O programa de cidades de porte médio vai de 76 a 89, e a partir de 79, o Banco Mundial, ou BIRD, começa a enviar recursos, e a gente tem uma mudança nesse programa. E nesse mesmo período, entre 76 e 86, as cidades recebem, então, significativos subsídios por meio da atuação do BNH, com programas de habitação e de infraestrutura que transformam o seu território. Os resultados, então, desse trabalho observados são que os investimentos nas centralidades acentuaram as desigualdades, como a gente pode dizer, efeitos perversos refletidos na periferização, na ampliação sistemática dos perímetros, na própria conurbação e na urbanização excludente. Eu gostaria de agradecer aos integrantes do projeto de pesquisa Raiz da Metropolização, ao CNPq, à CAPES pela Bolsa, a minha orientadora Fabiola Cordovil, e aqui segue a referência do trabalho que eu acabei de fazer para vocês. Muito obrigado a atenção de todos. Muito bem, Yara. Bem denso. A gente judiou dos alunos, né? 10 minutos. E muita coisa posta para ser dita, né? E você teve que fazer um recorte. Parabéns pela sua apresentação, parabéns aí pelo grupo, pela orientação. A gente vai deixar o debate, como eu falei, ao final, né? Mas a cabeça já está fervilhando aqui. Bom, nós vamos dar sequência, então, agora para a Érica Borges Pereira Mota, que, na verdade, faz parte também do grupo, né? Vai contar mais um capítulo dessa história.
com o trabalho Proposições Urbanísticas do Plano Metronor para Maringá entre os anos de 1977 e 1989. Ela realiza um PIBIC, né, uma iniciação científica, sob a orientação do professor Leonardo Casimiro Barbosa. Então, Érica, estreando no Diálogos, você tem 10 minutos, fica à vontade, tá? Nós estamos aqui numa sala, a sala acadêmica. Pronto, já está aparecendo. Peraí, deixa eu apresentar aqui. Tá aparecendo em tela cheia? Tá certo. Tá bom. Oi, gente. Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo aqui da UEM. Eu vou apresentar hoje a minha iniciação científica, que tem como título Preposições Urbanísticas do Plano Metronor para Maringá entre os anos de 1977 a 1989. O meu professor orientador é o professor Leonardo, e como co-orientadora eu tenho a Yara Bortolotto. Então, para dar início ao que é a minha pesquisa, eu vou contar um pouquinho de como que se iniciou e como que aconteceu tudo. A minha pesquisa, ela se iniciou em setembro desse ano, e ela tem como foco o recorte da cidade de Maringá, como foi dito no título. E ela tem como contexto o planejamento regional norte paranaense, que está envolvendo o plano de desenvolvimento regional do Metronor, que é esse que está em vermelho, que ele está envolvendo o eixo Londrina-Maringá, na qual tem algumas cidades envolvidas que eu vou mostrar mais para frente, mas a minha pesquisa ela tem como foco a cidade de Maringá em si, com impacto do contexto do Metronor. Então, aqui é Maringá, dentro desse eixo de setores de cidade, em relação a Maringá e Londrina, então tem essas cidades inseridas dentro desse contexto. Então, naquele momento, a pesquisa ela tem como base o desenvolvimento urbano para o norte do Paraná, porque a gente percebe que o Metronor, ele tem um impacto estadual e nacional, tanto Maringá, tanto o Paraná em si, ele tem um significativo impacto nacional, e a cidade de Maringá e o eixo todo ai, desculpa, num eixo estadual. Então, ela tem um significativo impacto nesse contexto. Então, tanto no desenvolvimento industrial quanto territorial. Então, naquele momento, a gente observava que a porção norte do Paraná, ela tinha esse grande impacto em relação às outras regiões. Então, a gente observava um grande crescimento e transformação da economia e da agricultura, e também a questão da relação entre campo e cidade, porque antes daquele momento e durante o momento, a gente observou uma intensa migração do campo para a cidade, e também entre as cidades do setor norte paranaense. Então, aqui na pesquisa, dentro do plano regional do eixo Metronor e Londrina, Maringá, ela tem como papel ser uma cidade polo regional. Então, o objetivo da Metronor nesse plano seria fazer a institucionalização da metrópole e a elaboração do plano diretor para o eixo Londrina-Maringá, porque naquele momento, algumas cidades dentro desse eixo, elas não tinham plano diretor, elas não tinham algumas diretrizes que naquele momento eram importantes para o desenvolvimento do estado, para o desenvolvimento das cidades naquele momento. Então, a minha pesquisa ela tem como objetivo o levantamento e a análise das proposições urbanísticas propostas pela Metronor para a cidade de Maringá, dentro do recorte que eu estou estudando. Então, ela tem como um caráter comparativo, porque eu vou pegar a paisagem existente de Maringá naquele momento e comparar com a proposta que o plano da Metronor
apresentava para a gente no projeto deles. Então, ter essa comparação para ver o que existia. Então, eu tenho como uma metodologia uma pesquisa histórica, que tem como foco a bibliografia e a pesquisa documental. E também a produção e análise de mapeamentos através de leituras e levantamentos que a gente foi levantando, a gente está fazendo esses mapeamentos e essa produção desses documentos. Então, também o levantamento aerofotográfico de Maringá, dentro do período, para a gente fazer essa comparação do plano com o existente naquele momento. E cabe ressaltar aqui que a minha pesquisa, atualmente, ela encontra-se em desenvolvimento, e eu tenho como objetivo a sistematização das preposições, por exemplo, desocupação, macrozoneamento, densidade, todas essas questões urbanísticas, de preposições urbanísticas para Maringá. Então, nesse momento, eu fiz algumas leituras envolvendo contexto histórico, econômico, de infraestrutura, planejamento, e todas voltadas para o Metronor, ou então para o contexto do Paraná, num contexto nacional. Então, o levantamento e a sistematização de alguns documentos eu fiz também lá no laboratório do Labdoc da UEL, em Londrina. Então, eu consegui levantar os volumes 1, 2 e 3, e também do plano diretor, e também o programa de desenvolvimento industrial, porque ele seria importante para a minha pesquisa, para o desenvolvimento, para essas discussões. Então, aqui eu trouxe algumas leituras que eu fiz, que eu consegui, das capas, e alguns autores também que eu, até o momento, consegui ler e abstrair para minha pesquisa. Então, também o estudo de diretrizes para o planejamento de uso e ocupação, densidade demográfica ao longo dos anos, macrozoneamento, e entre outras questões. Eu também, outra questão que eu levantei também e organizei foi o PRI, dos Planos Regionais Industriais Leste, Norte e Oeste do Paraná, no qual eu filtrei, recortei apenas a cidade de Maringá, que nesses documentos a gente consegue encontrar as necessidades que Maringá tinha naquele momento, os projetos e planos, também as entidades responsáveis para executar ou para correr atrás desses projetos e planos, o tempo que levaria, se seria médio, curto ou longo prazo, e questões importantes para aquelas necessidades enfrentadas por Maringá dentro do período recortado. Então, para conclusão, como ainda encontra-se em desenvolvimento, espera-se o levantamento e a sistematização, que, como já foi dito, de todos esses documentos e toda a comparação, e também a sistematização e mapeamento das preposições urbanísticas e reflexos do plano regional, das políticas públicas e do planejamento municipal, porque tem um impacto do eixo como um todo para a cidade, assim como a cidade também tem um impacto no todo. Então, esses reflexos e reflexões que são importantes. Então, aqui são as referências que eu utilizei para a minha apresentação, e eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, a minha orientadora, a minha co-orientadora, a universidade, a Fundação Araucária e também ao evento pela oportunidade. Muito bem, Érica, precisa 10 minutos. Na verdade, até faltava um na minha anotação aqui. Muito bom. Mais um capítulo aí, se revelando da pesquisa sobre esses planos territoriais. Bom, obrigada, parabéns à pesquisa, ao seu orientador, que acabou de chegar e pôde assistir, né, e ao grupo, né, que a gente percebe que um alimenta o outro e vocês vão crescendo juntos. Vamos dar continuidade, então, agora à nossa programação, fazendo um pequeno intervalo, né? A gente está assim, uns 3 minutinhos adiantados, o que é um milagre. Todo mundo foi altamente treinado, né,
cuidar dos seus horários. Mas acho que a gente devia fazer esse intervalinho mesmo, que a gente ganha, né? A gente pode voltar daqui 10 minutos, ganha esses 3 minutos ao final para o debate, que é a parte mais rica. Tá bom? Então a gente vai dar uma paradinha de exatos 10 minutos e voltamos. Obrigada a todos por enquanto.